O hook useHef pode ser utilizado como uma alternativa ao useState para armazenar valores, e também pode ser utilizado para interagir com elementos da DOM. Quer aprender a utilizar esse hook para essas duas finalidades? Vem comigo que nesse vídeo você não terá mais dúvidas a respeito. Bora lá! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais vídeo da nossa playlist dos React Hooks, onde nós estamos fazendo uma verdadeira pesquisa em cima dos hooks, tentando entender melhor como eles funcionam no universo React e como utilizá-los perfeitamente no nosso dia a dia de desenvolvimento. Se puder, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, espero que por lá vocês encontrem conteúdos tão interessantes quanto esses aqui do canal. E não se esqueça de checar a nossa comunidade no Discord, onde nós estamos fazendo uma comunidade voltada a desenvolvedores, onde nós conversamos sobre diversos assuntos e resolvemos o problema que vier pela frente aí de qualquer pessoa que entrar na nossa comunidade, certo? Então para começar, nós vamos utilizar o useHef como uma alternativa ao useState, certo? Então nós vamos utilizar o useHef para armazenar valores ao invés do useState. Qual que é a principal diferença entre eles? O useState, por armazenar um estado, cada vez que o estado dele muda, o componente é renderizado novamente. Já o useHef, cada vez que o valor dele muda, ele não necessariamente atualiza o componente de novo. Então, essa é uma maneira de utilizar para ter mais performance na sua aplicação e evitar tantas renderizações desnecessárias, né? Eu não digo para você que você deve substituir o useState pelo useHef, mas sim que você deve utilizar o useHef no lugar do useState sempre que possível, né? Para manter a sua aplicação mais performática. Vai de cada momento da sua aplicação. Depende se aquele estado, se aquela mudança de valor realmente precisa causar uma alteração no seu componente, causar com que ele renderize novamente, aí o useState é perfeito para isso. Mas se não precisa e se você quer evitar ocasiões desnecessárias nas suas aplicações, deixando ela mais performática, useHef neles. Então bora lá, que eu já estou aqui no meu template, sempre gosto de deixar esse ready to code aqui, né? Então, para começar, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer um sistema que registra quantas vezes um botão foi clicado, né? O clássico counter que a gente conhece, o exemplo que mais existe no React, né? Então, esse counter, ele geralmente é utilizado como useState, né? Então, eu vou fazer um componente aqui chamado ref_as_counter.js e nesse componente aqui, nós vamos fazer um counter com o useState, tá? Após fazer um counter com o useState, nós vamos refatorar ele com o useHef, tá? Porque eu vou mostrar para vocês o quão desnecessário é utilizar um state para esse exemplo aqui, tá? Como o ref cabe muito mais no exemplo dessa nossa aplicação, tá? Que não é todos os exemplos que existem, tá? Então, bora lá. Primeiramente, eu vou importar o useState do React, tá? From React. E eu já vou exportar por default a function do nosso componente, que é o ref_as_counter, tá? Ref_as_counter, deixa eu exportar esse carinha aqui. Aqui eu vou fazer o return de uma div com um H1 dentro, dizendo useHef como uma alternativa ao useState, tá? Basicamente dessa forma eu vou exportar esse componente e aqui no app eu já vou importá-lo, tá? Então no app aqui eu vou tirar tudo isso aqui e vou fazer um return simples do ref_as_counter. Ele já pegou aqui o auto-import do componente, tá? Então fechando aqui, só para exibir esse componente, ele já vai refatorar e aqui ele já trocou o título, né? useHef como uma alternativa ao useState. Nesse caso aqui, aqui dentro eu vou fazer dois buttons, tá? Vou fazer primeiramente um button, que ele vai ser clicar, né? Vai ser um botão para clicar, onde ele vai fazer a contagem, né? Eu vou fazer um outro button aqui, que vai ser mostrar quantas vezes o botão foi clicado, tá? Então ele não é um counter que ele vai alterar um componente visualmente, ele vai exibir um alert, mostrando quantas vezes o botão foi clicado, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer um onClick desse carinha, que vai ser uma função chamada showCounter, que eu vou declarar aqui em cima do return, tá? Function showCounter, tá? Que ela vai exibir um alert com a mensagem o botão foi clicado. E daqui eu vou passar uma variável chamada counter, tá? Que é no caso
a variável que vai armazenar quantas vezes o counter foi clicado. E essa variável, claro, é um state, né? Então, const counter, set counter, recebe use state de 0, porque o nosso counter começa em 0, tá? Então, se você não entende essa sintaxe aqui que eu estou utilizando do state, recomendo muito que você veja o vídeo a respeito do use state que eu já fiz aqui pro canal, tá? Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês. É de extrema importância que você já saiba utilizar o use state para nós seguirmos aqui com o aprendizado do useRef, tá? E aqui eu vou fazer uma function chamada increaseCounter, que vai ser a função que vai alterar o valor desse counter aqui, sempre aumentando ele, né? E ela vai fazer ela vai chamar o setCounter, que é a função que modifica o valor do nosso estado, e ela vai modificar para o valor atual de counter mais 1, né? Incrementando ela. Agora essa função, eu vou chamar ela no onClick do nosso botão aqui, que está registrando quantos cliques, tá? Dessa forma a gente já tem aqui os botões, eu só vou colocar um enbsp, que eu sempre faço aqui, um blank space para separar eles sem utilizar CSS, tá? Então, vamos lá. Mostrar quantas vezes o botão foi clicado, ele faz um alert aqui dizendo que o botão foi clicado 0, né? Foi clicado 0. O botão foi clicado 0 plus vezes, né? Deixa eu ver se vai agora. Agora, o botão foi clicado 0 vezes, né? Então eu vou clicar aqui nele uma vez e eu vou clicar aqui para mostrar uma vezes, né? Vou clicando aqui, e ele vai me exibir que ele foi clicado 7 vezes, tá? O que acontece aqui é que esse componente aqui, ele não está mostrando um título em tela. Aqui, ó, por exemplo, ele não está mostrando um H2 com o valor de counter, tá? Esse H2 aqui, ó, nesse caso, ele está atualizando cada vez que eu clico para exibir novamente esse valor aqui do H2. Ele atualiza meu componente com um novo estado e exibe o novo valor desse estado aqui, né? Nesse caso, seria sim super correto eu utilizar o useState, pois eu estou atualizando algo visual no meu componente e eu preciso que esse componente seja renderizado cada vez que esse estado mudar, né? Mas essa aqui não é a nossa aplicação atual. A nossa aplicação atual, o que ela faz? A gente clica quantas vezes tiver que clicar e depois a gente exibe quantas vezes o botão foi clicado num alert, né? A diferença é que mesmo que eu não mostre nada aqui na tela, esse componente está sendo renderizado todas as vezes que eu clico de novo. Só que eu não estou exibindo nada, então eu estou tendo renderizações desnecessárias na minha aplicação. É a hora de eu pensar em performance, né? Para nós vermos visualmente essas atualizações do componente, tá? Eu recomendo que vocês instalem uma extensão que é a React Developer Tools, tá? A React Developer Tools, ela permite que você visualize, tenha várias ferramentas para explorar o seu código, tá? Para debugar seu código e até em diversos sites que são construídos com React, né? Então, se eu apertar F12 aqui, essa extensão está disponível para Chrome e Firefox, então você pode instalar no seu navegador normalmente, tá? E aqui nessa parte de components, aqui eu consigo visualizar meus componentes, né? Que eu tenho o app e o RefAsCounter, tá? Só que ele tem uma opção muito interessante aqui nessa engrenagem, que é essa aqui, ó, Highlight when components render, tá? Então eu vou deixar ela ativada e vou clicar aqui, ó. Vocês podem ver que está tendo um highlight no meu componente, né? Agora está tendo um highlight no meu componente cada vez que ele atualiza. É exatamente o que ele diz aqui, ó. Fazendo um highlight quando um componente renderizar de novo. E meu componente está renderizando todas as vezes que eu clico, mesmo eu não estando exibindo nada de diferente. Ele está atualizando o meu componente, só que o que está sendo exibido não mudou. Só vou ver o que eu realmente fiz aqui quando eu clicar nesse outro botão, né, no nosso alert. Então, assim a gente consegue ver as renderizações desnecessárias, né? Dessa forma, nós vamos refatorar o nosso componente para utilizar o useRef, né, utilizando um ref, e vocês vão ver como ele não causa essas renderizações desnecessárias aqui, né? Nós vamos clicar nesse componente e ele não vai exibir esse highlight. Então, para refatorar isso aqui utilizando o useRef, eu vou primeiramente desfazer tudo isso aqui, tá? Eu vou tirar essa parte aqui do increaseCounter, vou tirar o useState, e no lugar do useState eu vou importar o useRef, tá? As funções aqui, ó, eu já deixei elas, pois elas terão o mesmo nome, tá? Os botões não mudam nada na funcionalidade deles. É apenas a maneira como a gente manipula as variáveis, tá?
Então vamos lá. Para inicializar um ref, o que nós temos que fazer? Const counter ref, tá? Recebe use ref, tá? Simples assim, mesma coisa que o use state, né? Só que a gente só recebe uma variável que é a referência atual. Agora, esse useRef, ele também recebe um valor padrão, né? E o valor padrão que nós estaremos passando para ele é 0. A gente quer iniciar o nosso counter como 0. É convencional da comunidade também utilizar o ref no final de uma referência, né? Mas não é obrigatório, é só bom para se utilizar, né? Nós vamos utilizar o counter ref aqui, tá? Para exibir ele aqui, né, no nosso alert. Por enquanto ele está dando erro porque ele está puxando a variável do nosso estado. E também aqui, primeiramente, para manipular e aumentar esse counter, né? Como que a gente pode fazer isso? Nós vamos fazer com que o counter ref, tá? Esse counter ref, ele é um objeto, a referência é um objeto. E nesse objeto ele tem uma propriedade chamada current, que é o atual elemento, a atual referência, tá, desse ref. Porque o current, no caso o atual, ele pode mudar, né? Pode ser que eu troque a referência desse aqui para uma outra funcionalidade na minha aplicação. Então o current, ele armazena qual é a atual referência desse componente, né? E daí a gente vai fazer com que o counterRef.current receba o counterRef.current mais 1, tá? Dessa forma aqui, a gente simplesmente, literalmente, troca um valor, tá? Nós literalmente trocamos o valor, pois não é um estado, né? Então, a gente simplesmente substitui o valor que tinha antes. E para exibir aqui, nós temos que fazer um counterRef.current para mostrar o valor da referência atual do nosso useRef, né? Que no caso a referência atual dele é o counter, é a funcionalidade do counter, né? E dessa forma aqui, nós já temos uma aplicação totalmente refatorada, que nos mostra quantas vezes o botão foi clicado, corretamente aqui, né? Vou clicar mais 2, 1, 2, 5 vezes, né? E vocês não veem mais o highlight acontecendo nesse componente aqui. Ou seja, ele não está causando renderizações desnecessárias na minha aplicação, certo? Agora nós vamos utilizar o useRef para interagir com elementos da DOM, pois esse é outro poder extremamente importante dele, pois nós podemos utilizá-lo para interagir com elementos da árvore do HTML sem a abordagem que a gente tem no JavaScript padrão, né? Onde nós renderizamos um elemento na árvore lá do HTML, a gente busca ele por um ID, classe, e então manipula ele, né? No caso, muitas vezes você ainda vai precisar fazer isso no React, tá? Quando você renderiza um componente com tal elemento HTML, em outro componente você precisa manipulá-lo. Aí você pode utilizar um ID, né, uma classe para obter esse elemento, ou até um ref num context, né? Mas o context é assunto para o próximo vídeo. Então, dentro das diretrizes, dentro do conhecimento que eu abordei até agora, nós podemos utilizar o useRef para manipular elementos quando? Quando nós vamos renderizar um elemento na página que esteja no mesmo componente, né, no mesmo escopo do componente, que a gente precisa manipular esse elemento. Então, se nós vamos renderizar algo aqui no return desse componente e nós precisamos manipular esse algo, nesse próprio componente aqui, nós podemos utilizar o useRef para manipulá-lo, para fazer uma referência a esse elemento da DOM, sem necessariamente pegar o ID ou classe dele, pois ambos estão no mesmo escopo, né? Então, se ambos se conhecem, é melhor para nós. Para exemplificar isso, nós vamos montar um mini app, no qual o usuário vai informar o seu e-mail e receber novidades relacionadas ao nosso site. Nesse sentido, nós vamos simular o comportamento de um modal que pede o e-mail do usuário quando ele clicar em um botão específico, né, solicitando para informar o seu e-mail e receber as atualizações. O modal é basicamente uma janela que coloca o usuário em um estado ou em um modo, né, que não permite com que ele interaja com coisas fora desse modal. É uma janela que é exibida na página e o usuário só consegue interagir com ela. Como nós precisaríamos lidar com o CSS para fazer um modal aqui, e esse não é o objetivo da playlist, nós vamos apenas simular o comportamento, né, exibindo e tirando a exibição de um componente da maneira como a gente sabe hoje em dia, certo? Sem CSS para bloquear a utilização do usuário no restante da página, certo? Então vamos lá, né? Voltando aqui para o código, nós vamos criar um outro componente chamado ref interacting with DOM, que é nós vamos utilizar o ref interagindo com a DOM.js, né? E aqui nós vamos importar
o useState, tá? From React. E nesse caso, nós vamos fazer um exemplo utilizando o useState, tá? Primeiramente para fazer alguns passos desse nosso componente, pois é um mini app um pouquinho complexo comparado com os que a gente já fez nessa playlist, né? Então, primeiramente, nós vamos começar passo por passo, tá? Nós vamos fazer export default function desse ref interacting with DOM, tá? E aqui nós vamos fazer um estado que vai dizer se o nosso modal está exibido ou não, né? Nesse caso, é correto utilizar um estado ao invés de um ref para armazenar esse valor se o nosso modal está exibido ou não, pois o modal faz alterações visuais na página. Então é necessário renderizar esse componente de novo, certo? Espero que isso tenha ficado extremamente claro para vocês. Agora nós vamos ter aqui um return, tá? Onde nós vamos retornar uma div com H1 dentro, useRef para interagir com elementos da DOM, tá? Beleza. Agora aqui a gente vai ter um botão, tá? Clique aqui para informar seu e-mail e não perder nenhuma novidade, tá? Esse vai ser o botão aqui onde o usuário vai clicar para informar o e-mail dele e assim a gente vai exibir o nosso modal fake aqui, né? E aqui dentro nós vamos colocar chaves, tá? Onde nós vamos fazer uma condicional, né? Se a variável showModal for true, ou seja, se o modal deve estar exibido, o que nós vamos fazer? Dentro desses parênteses aqui, nós vamos retornar uma div, que no caso é a div que simula o modal, né? Que engloba o nosso modal. E aqui dentro a gente tem uma label, HTML for email, tá? E aqui vai ser e-mail, tá? Isso aqui é label para um input, né? E o HTML for é tipo o for que a gente tem. Só que como o for no JavaScript é para o laço for, ele precisa mudar esse nome para HTML for aqui no React, tá? Aqui eu vou fazer um BR, tá? E um outro input aqui, um input type e-mail, tá? Com ID e-mail, tá? Então, basicamente, para quem não sabe, a label, quando ela tem um for, ou nesse caso do React HTML for, com o mesmo nome do ID no input, quando você vem aqui na página e clica em cima dessa label, ela faz um focus no input, né? Nesse caso, a gente não tem nada exibido aqui na nossa página, pois aqui no app.js nós ainda estamos renderizando o ref as counter, né? Então, eu vou tirar isso aqui e eu quero renderizar agora o ref interacting with DOM. Ele já me trouxe aqui o auto-import, tá? Nesse caso aqui, ó, clique aqui para informar seu e-mail e não perder nenhuma novidade, né? Ele não está fazendo nada nesse botão, então ele não está exibindo para nós, né, o conteúdo do nosso modal, pois esse botão aqui ele não está fazendo nada, né? O que ele tem que fazer aqui? No onClick dele, a gente vai chamar a função showFakeModal, que vai ser a função que vai alterar o estado do nosso modal para ser exibido, tá? E aqui a gente faz set showModal para true, tá? Então, agora se eu clicar aqui, ele vai exibir o meu e-mail. Se eu clicar nessa label, ela foca no input, pois eu tenho HTML for, né? Um for para esse ID do input. Beleza? Então aqui nós criamos toda a parte da renderização do suposto modal, né? O botão que exibe o modal e a gente interage aqui com ele, né? Mas nós podemos melhorar ainda mais o nosso modal, tá? Nós sabemos que nesse modal nós só temos um input, que é o e-mail, né? Então como que nós podemos melhorar a usabilidade dessa aplicação? Nós vamos fazer que quando o usuário clicar nesse botão, além dele exibir o modal, esse fake modal aqui que a gente fez, ele já venha com foco no input, tá? Então, dessa forma, nós vamos conseguir ter mais funcionalidades interagindo com esse e-mail aqui, certo? Quando o usuário clicar para exibir o modal, ele vai mostrar o conteúdo em tela e já renderizar focado no input, que é a única parte do modal que ele vai poder interagir. Para fazer essa alteração, nós vamos vir aqui no código, tá? E a gente vai importar aqui de dentro o useEffect, que a gente já aprendeu anteriormente também, e o useRef, tá? Então, nós vamos criar um ref aqui embaixo para o nosso input, const input ref, recebe useRef, tá? Então, beleza. Depois disso, o que nós podemos fazer aqui é
linkar esse input com esse ref aqui, né? Como que nós fazemos para que o ref.current desse input ref aqui esteja alinhado com esse input? É basicamente colocar aqui uma tag ref, recebe input ref. Pronto, tá? Esse input faz referência ao current desse input ref aqui dentro desse contexto, tá? Então, dessa forma, esses elementos eles já estão linkados, certo? E o que nós podemos fazer agora? Nós vamos fazer um useEffect aqui, tá? Pois nós queremos gerar uma ação colateral para o nosso componente sempre que o showModal mudar, tá? Ou seja, se showModal mudou, se o usuário clicou no botão e o modal está exibido, significa que nós queremos realizar uma ação colateral para o fato do showModal ter trocado seu valor. E essa ação colateral vai ser dentro desse useEffect aqui, onde nós queremos fazer inputRef.current.focus, tá? Dessa forma aqui, nós estamos pedindo para o nosso useEffect fazer um foco no nosso inputRef.current, sendo que esse .current é o nosso input, né? Então a gente está forçando uma ação aqui da DOM para o nosso input, certo? E nesse caso aqui, ó, ele vai dar um problema, tá? Cannot read property focus of undefined, né? Por que ele deu isso? Basicamente porque aqui, ó, no momento de renderização desse componente, antes dele bater no return, ele já está executando esse useEffect, pelo menos uma vez. E no momento que ele está executando esse useEffect aqui, nós não temos nada no nosso current. Então, como que nós podemos acessar uma função focus nele? Não tem como, né? Então, porque o nosso input não existe até esse momento. Como que nós podemos corrigir isso? Colocando um ponto e vírgula aqui, tá? O fato desse ponto e vírgula estar aqui faz o quê? Ele verifica, inputRef.current tem valor? Tem. Se tem, ele faz isso aqui. Se não, ele passa batido, tá? Então, ele só executa o ponto focus se o inputRef.current tiver algum valor, que vai ser quando o showModal mudar sua propriedade, que é o momento em que o nosso inputRef já está exibido em tela, né? Então, clique aqui para informar seu e-mail. Tecnicamente, ao clicar nesse botão, ele vai exibir o nosso modal. Ele vai trocar o valor do nosso state do showModal. E trocando o valor do nosso state showModal, ele vai executar um efeito colateral nesse useEffect aqui. Qual é o efeito colateral? Fazer um focus no inputRef.current, que é o nosso input a ser exibido no modal, certo? Então, tecnicamente, é para estar tudo funcionando. Então, vamos clicar aqui, ó. Pô. Ele já clicou com foco no nosso input, né? Eu vou até atualizar aqui, ó. Boom. Renderizou o modal com foco no input, que é a única coisa que nós podemos interagir nesse novo modal. Agora, para finalizar, vocês têm que entender algo, né? Que essas referências, elas também podem ser passadas para componentes filhos lidarem com suas necessidades por conta, né? Para isso, nós vamos refatorar esse código aqui, tá? Onde nós vamos criar um componente para todo esse modal fake aqui, que vai ser filho desse nosso componente aqui, né? E nós vamos praticar o compartilhamento de uma ref entre esse componente aqui, que vai ser o pai, e o novo componente do modal que a gente vai criar, que será o componente filho, né? Então aqui dentro eu vou fazer fake modal.js, tá? Esse fake modal.js vai fazer o quê? Eu vou importar o useEffect nele, tá? From React. E eu não vou importar o useRef, tá? Eu não vou importar o useRef. Por quê? Porque aqui dentro eu vou receber essa ref por parâmetro. Então eu já vou ter ela e eu posso simplesmente manipular os dados dela sem a necessidade de declarar um outro useRef aqui importando. Porque eu não vou utilizar o hook useRef. Eu vou utilizar uma ref que está sendo passada por parâmetro, né? Então aqui, ó, nós vamos fazer export default function fake modal, tá? E aqui dentro nós recebemos as nossas props, né? Um objeto de props. Só que eu quero desestruturar esse carinha aqui porque eu vou receber só uma coisa dele. Eu só vou usar uma coisa dele. O que é isso? É a prop chamada forwarded ref, tá? Esse nome eu coloquei assim porque ela é uma ref que está sendo forwarded, né? Ela está sendo passada adiante. Então eu coloquei esse nome aqui, mas vocês podem utilizar o nome que quiserem, tá? Forwarded ref, ou seja, a ref que está sendo passada adiante. E aqui dentro nós vamos manipular ela, tá? Só para vocês entenderem melhor, então,
o que nós vamos fazer aqui é, eu vou fazer return de uma div. De uma div, tá? E essa div, ela vai ter simplesmente um h1 aqui, test, tá? h1 test. E aqui, nesse nosso show model, eu vou recortar todo esse código aqui, tá? Vou botar novamente o fechamento da chave aqui. E vou renderizar o componente fake model, tá? E eu preciso importar ele. Deixa eu ver se ele vem com auto import. Veio com auto import, tá? Importei o componente fake model. Então agora, sempre que eu clicar aqui e esse valor for true, ele vai renderizar o nosso input de teste, tá? Só que esse nosso componente fake model aqui, ele precisa receber uma prop, que é a forwarded ref, que a gente está recebendo aqui, né? E essa prop, a gente vai passar o valor do input ref, tá? Aqui dentro do nosso return, então, a gente vai seguir com as partes do nosso fake model, né? E aqui dentro a gente vai basicamente construir tudo que a gente tinha aqui nos parênteses anteriores aqui desse modal, né? Basicamente a gente está colocando o código que nós tínhamos aqui em um outro componente para exemplificar a passagem de refs entre componentes pais e filhos, né? Então, até para deixar o código mais organizado. E aqui dentro dessa div, o que a gente tinha? Uma label, HTML for e-mail, uma label dizendo e-mail. A gente tinha um BR aqui para quebrar linha. E a gente tinha um input, tá? Type e-mail com ID de e-mail também. E antes de tudo isso aqui a gente pode colocar a ref, tá? A ref do input, que vai ser qual? Forwarded ref, tá? Então aqui dentro eu já tenho a ref desse nosso componente, ó. Ele já está sendo exibido como estava antes, tá? A questão é que esse componente fake model aqui, ele entende a ref, tá? E eles conseguem se comunicar sem problemas, né? Só que é mais correto eu ter nesse caso aqui esse useEffect dentro desse componente fake model aqui, tá? Porque é esse componente aqui que deve manipular. Só que ao invés dele manipular esse input ref aqui, ele vai manipular o forwarded ref. E ele vai executar um efeito colateral sempre que o valor de forwarded ref for alterado, tá? E dessa forma tudo vai voltar a funcionar como estava antes. Só que cada coisa no seu lugar, né? Cada componente fazendo a sua função, né? Esse componente aqui, ele starta uma ref nele, passa essa ref para um componente filho, e esse componente filho consegue manipular, fazer as manipulações que ele precisa com essa ref que foi passada de pai para filho. Então esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquela avaliação a respeito do vídeo, através dos comentários, através do seu like, compartilhando com algum amigo se você acha que esse conteúdo é interessante e alinhado com os objetivos desse seu amigo. Eu acredito que ele vai ficar extremamente feliz tendo uma recomendação dessa, e eu também, por estar agregando para o seu e para o futuro de outra pessoa também. Espero que nesse vídeo eu tenha conseguido elucidar para vocês, como eu prometi, como fazer o uso do hook useRef, né, que é extremamente útil para substituir o useState e assim a gente ter um front-end mais performático, né, e também para fazer referências para elementos na árvore de elementos do HTML. Para você que chegou até aqui, não esqueça de checar as documentações que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para ir mais além, né, utilizando as docs oficiais do React, tendo mais facilidade para entender depois desse vídeo, né, e conseguir compreender completamente o hook useRef sem quaisquer dúvidas. O que você precisa tá lá. Novamente, muitíssimo obrigado por estar nesse vídeo até o momento. Não esquece de checar nossa comunidade no Discord, avalie o vídeo como preferir e eu te vejo na próxima. Muito, mas muito obrigado e até lá. Valeu! Meu braço estralou, velho. Ah! Estralou de novo!